A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais aqui. Para que você talvez não saiba, o que é ser ignorante? É uma pessoa arrogante? Não. Um ignorante é uma pessoa sem conhecimento, tá? Então ele está dizendo aqui, não quero, irmãos, que não tenhas conhecimento. Quero que vocês tenham conhecimento sobre os dons espirituais. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anatema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. No versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, né? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui fala sobre os dons do Espírito Santo. O Espírito é o mesmo e ele manifesta em cada um, em cada lugar, conforme a necessidade da igreja. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O dom não quer dizer fruto, e fruto não é dom. Não é porque você talvez não tem o dom de línguas estranhas que você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha conforme ele deseja. O dom quer dizer presente, doado, tá? Nós temos esses dons espirituais que o Espírito Santo lhe concede para edificação, com propósito. Uma pessoa que tem o dom do Espírito Santo, ela não pode se sentir melhor que as demais, porque ela já deixa de dar lugar ao Espírito Santo. Porque uma das virtudes, um dos frutos do Espírito Santo é a humildade, é ser humilde.
é reconhecer que está sendo vaso nas mãos do Senhor. Os dons espirituais se referem a capacidades, habilidades e talentos que são concedidos pelo Espírito Santo. Os cristãos, os que servem a Deus, têm que entender que os dons são para edificação da igreja, para o serviço da obra de Deus. Não é para dizer que o irmão é muito usado por Deus e outro irmão não é muito usado por Deus, porque o Espírito Santo trabalha com cada um conforme a sua necessidade, tá? Nós encontramos o dom da profecia, o dom de cura, o dom de línguas, de interpretação, o dom do ensino, o de ser servo. Tudo isso é um dom. A palavra dom em hebraico, né? Ela pode ser traduzida de várias formas, dependendo do contexto. E traduzida de uma forma diz assim, traduzida como dom, presente ou dávida. É frequentemente usada para se referir a algo dado de forma gratuita ou como expressão de generosidade. O dom é algo gratuito. Aí você me pergunta assim, não pergunta não, vou deixar em aberto para você meditar. E como é que pessoas que dizem ter o dom do Espírito Santo cobram por uma oração, por um atendimento, cobram até mesmo para pregar a palavra de Deus, tem valores específicos. Ah, mas é vivo do altar, tudo bem. Concordo, o homem de Deus viver do altar, mas não cobrar, né? Para poder pregar a palavra, para ministrar uma palavra. Se quiser ofertar o homem de Deus, estar ali presente ali, os seus custos, eu concordo plenamente. Mas tem pregadores que chegam a cobrar um absurdo, só para estar ali, 1 hora, 1h30, 2 horas, pregando a palavra, sabendo que o dom que recebeu de Deus foi gratuito. Mas é outra situação que devemos falar futuramente. Então diz aqui que nós não devemos ser ignorantes, nós devemos ter conhecimento. O dom de Deus na vida daquele que recebe é eterno. A chama do Espírito Santo permanece no coração da pessoa. Mas uma vez não dando lugar para o Espírito Santo perde a liberdade de manifestar-se para usar essa pessoa. Desculpando um pouco a dificuldade de falar, que eu estou com machucadinho na boca, eu mordi a boca sem querer, está incomodando um pouco. Mas eu não posso largar meu compromisso com você, tá? E nós encontramos também a palavra dom em Efésios, Romanos, deixa eu encontrar aqui Romanos, o que diz sobre os dons espirituais aqui, porque eu quero que você entenda isso, que você entenda que os dons são importantes para a edificação da igreja. Esses são alguns dons que o Espírito Santo fala, né? E diz assim, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmerecer-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. Que contribuir com liberdade, o que preside com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Ou seja, cada um desenvolva aquilo que foi lhe dado. Né? A gente recorda da parábola dos talentos, que foi dado a um 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1. Os que deram 5 multiplicou, se tornou 10. O que deram 2, tornou 4. E o que deu 1, enterrou. Então, se você tem um chamado de Deus para algum propósito, a sua vida, você não deve se esconder. Você tem que desenvolvê-lo, esse dom, buscar. E se você quer ser usado pelo Espírito Santo, você tem que dar lugar para o Espírito Santo e peça para Ele. Senhor, eu quero os dons espirituais, eu quero ser usado na igreja. É claro que Ele vai te dar, se for com o intuito de edificar a igreja. Se for para você ser uma pessoa soberba, orgulhosa, ou se achar melhor que as pessoas, você não vai receber de Deus, não. Tá bom? Mas se for para humildade, para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento espiritual, você pode ter certeza que o Espírito Santo lhe concede. Mas vai conceder segundo a necessidade da igreja. Não tem dom melhor que o outro. Tá bom? Deus dá conforme a necessidade da igreja. O maior dom que até mesmo encontramos na Bíblia é o dom do amor, que supera profecias, línguas estranhas, a língua dos homens, dos anjos, tá bom? A fé supera a esperança. O maior dom que existe é o dom do amor. Porque quando você aprende a amar, e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, você se torna um cristão, um homem de Deus, um seguidor de Cristo por completo, tá? Por completo. Então, atenta para as coisas espirituais. Nós estamos aqui encerrando esses estudos que estamos dando aqui nesse podcast sobre o Espírito Santo, sobre o início da fé, porque brevemente vamos subir um pouco mais do grau das nossas mensagens aqui. Se você perdeu alguma, eu aconselho você ouvir, nem que você ouça com atraso, mas escute. É importante para o seu desenvolvimento, tá? Tudo baseado na palavra de Deus, na simplicidade. Essas mensagens que eu procuro levar a você é a forma mais simples de você entender. E poderia estar aqui procurando 100 versículos e passar aqui 2 horas para você não ter a capacidade de entender 1% do que eu falar. Então, esses pouco tempo que eu estou aqui, eu procuro simplificar para você entender que não é tão difícil se aproximar de Deus ou obter algo do Senhor. Se você colocar em prática na sua vida, você irá conseguir desenvolver a sua salvação, a sua comunhão com Deus e a sua vida espiritual. Te falo uma coisa, Deus não te escolheu para ser mais um no meio da multidão. Ele tem um propósito para você. Então pergunte para Ele, Senhor, eu estou te servindo e qual é o propósito do Senhor na minha vida? Você pode ter certeza que Ele vai falar, você pode ter certeza que Ele vai começar a te usar. Só dá lugar para o Espírito Santo, tá bom? Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensina
a ser servos. A ser servos do Senhor. É como diz aqui a tua palavra, que o corpo nosso, nós temos vários membros e cada um com a função. Até um dedinho do nosso pé, se faltar um, não temos mais o mesmo equilíbrio. Cada órgão do nosso corpo, cada tendão, cada músculo, cada osso, do menor que seja, tem um propósito. Cada partícula do nosso sangue tem um propósito também. Espírito Santo, e essa pessoa, junto ao Senhor também, tem um propósito na igreja do Senhor. Seja para edificação, o dom da cura, da palavra, discernimento espiritual, o dom da fé, o dom de cuidar de pessoas. Talvez essa pessoa está no meio da igreja, Senhor, e não é destacada, mas ela cuida com tanto amor das pessoas que ela leva para ouvir a palavra do Senhor. Não está aparecendo para os homens, mas o Senhor que recompensa a todos sabe de todas as coisas. Ou esse que tem prosperado e tem ajudado com a sua fidelidade na igreja, vidas serão alcançadas, a manutenção da obra. Então o Senhor é um Espírito só, o Espírito Santo é um só, que opera em cada um conforme a necessidade da igreja. Então desperta, Senhor, esse que tem se chamado do Senhor e talvez está enterrando o seu talento. Faça essa pessoa desenvolver o poder da fé e não ser uma pessoa acomodada espiritualmente. Te peço isso de todo o coração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo me abençoe, tá bom? Que Deus abençoe você em todas as áreas, em todos os sentidos. E retornaremos amanhã com a mensagem, uma palavra, aguardando a direção do Espírito Santo, qual é o próximo passo dos nossos ensinamentos. Que Deus abençoe.